Então, recorrência. Eu costumo usar a letra A aqui, né, que é aquela ideia, ela funciona tanto como uma função de recorrência, quanto como a posição da matriz, né, que a gente vai preenchendo. E quais são os parâmetros que eu vou ter aqui na minha recorrência? São os parâmetros do meu subproblema. Por isso, de novo, a importância de definir certinho o subproblema. Então eu tenho aqui, olha, no subproblema, eu tenho origem, eu tenho destino e eu tenho qual o prefixo dos vértices que está restrito. Então eu vou ter aqui, olha, A, I, J, K é a solução ótima do problema do caminho mínimo que vai de I para J restrito a VK, restrito aos primeiros K vértices, aos vértices de 1 até K. Tudo bem? Tranquilo? Primeira pergunta na hora de construir a recorrência. Como nós não temos oráculo, a gente não sabe se aconteceu caso 1 e caso 2. Sempre aquela inversão. Eu estava até agora na engenharia reversa, imaginando que eu tinha a solução e podia supor que era uma coisa ou outra. A gente não pode, na hora de construir o algoritmo, a gente não pode supor. A gente não tem bola de cristal. E se tivesse, elas não funcionam. Fica a dica. Então a gente precisa testar os dois casos e pegar o melhor. Meu problema é de maximização ou minimização? Então pegar o melhor é mínimo. Parece uma coisa boba, mas eu gosto de chamar atenção para isso, porque eu consigo ver esse tipo de erro no automático, sabe? Está trabalhando com um problema de maximização, vai escrever a recorrência e escreve mínimo, só porque, era o padrão. Não, eu estou pegando o melhor. O melhor num problema de minimização é o mínimo entre as opções. Então, A e JK é o mínimo entre o quê, gente? O que é o caso 1? Qual que é o valor da solução do subproblema no caso 1? A i j k menos 1 que vem daqui, né? Eu estou falando que o P é a solução ótima desse cara aqui. Origem e destino não mudaram, mas como o caso 1 corresponde ao caso em que o K não estava sendo usado, é a mesma solução ótima, então, de quando eu só tinha K menos 1 vértices disponíveis, só do 1 até o K menos 1. Qual que é a segunda opção? É a soma dos dois. Exatamente, é a soma, né? Como aqui, quando eu pego o K, eu quebrei aqui em 2 pedaços, né? Vejam que não é divisão e conquista, né? Embora lembre, porque eu não quebrei exatamente no meio, eu quebrei onde o K estava, ele pode estar mais para um lado, mais para o outro, tal, não é... mas tem aquela carinha, né? Olha, vai ser a concatenação dos dois ali, e o valor vai ser a soma dos dois. Então, qual que é o subproblema que o P1 resolve, para eu colocar aqui? É o A de... I, K menos 1, quer dizer, é o valor ótimo para ir de I até K, restrito ao VK menos 1, perfeito? Mas, qual que é o subproblema que o P2 resolve? KJ K menos 1, perfeito. E é só isso, minha recorrência só tem 2 casos, contrasta com Bellman-Ford, né? Lembra que Bellman-Ford eu tinha um mínimo com um mínimo dentro e eu tinha que olhar um número variável de elementos ali, porque dependia do índice de entrada do vértice, né? Do grau de entrada do vértice. Nesse caso, eu não vou ter isso, por quê? Porque como aqui eu estou trabalhando com um caminho mínimo de todos para todos, eu já tenho mais parâmetros. Vejam que a minha tabela vai ser maior, né? Lá eu só tinha 2 parâmetros, um variava um deles variava o destino, já que a origem era sempre o mesmo, né? E o outro parâmetro era o número de arestas. Aqui eu tenho 3 parâmetros, isso aqui vai dar uma matriz de 3 dimensões, tá? Vai ficar um negócio mais robusto. Mas por outro lado, a recorrência ficou um pouco mais simples, né? Ela só tem que olhar para 2 casos ali. Uma vez que eu tenho a recorrência, a gente está a um passo de fazer o algoritmo, mas é legal a gente ver o caso base, tá? Os casos bases para colocar no algoritmo. Então, vamos ver aqui, ó. Antes, já vamos falar dos casos bases, que são interessantes, daí o algoritmo sai mais fácil, mas só perguntar uma coisa antes, peraí, sim, claro. Quando a gente está fazendo recorrência, a gente não pensa muito nos limites de cada parâmetro, mas na hora de fazer o algoritmo eu tenho que fazer meus laços corretos, né? Então, qual que é o range do I? Eu vou colocar com outra cor aqui. O I varia de quanto até quanto, gente? I pertence ao número de vértices, né? Pertence a V, e a gente sabe que o V, do jeito que eu estou usando, varia de 1 a N. Eu rotulei de 1 a N para facilitar. Então, I vai variar de 1 a N, J também vai variar de 1 a N, né? Também é vértice, e o K varia de quanto a quanto?
também vai envolver o número de vértices com um detalhe, tal zero incluso, porque eu posso ter nenhum vértice, né? É o V0 que eu tinha colocado aqui, ó. Esse também é um cara válido, é o prefixo vazio, não pode usar nenhum vértice intermediário, tá? Então o K pertence especificamente ao subconjunto 0, 1, 2 até N, tá? Porque lembra que ele está correspondendo não ao vértice, né? Esses caras, apesar de ser muito parecido, a semântica é diferente, é importante notar isso, né? Esses caras correspondem ao vértice origem, ao vértice destino. Esses correspondem ao prefixo. Então faz sentido falar do prefixo V0, é o prefixo vazio. Né? Então, o prefixo V1 só tem o 1, prefixo V2 tem o 1 e o 2, prefixo VN tem 1, 2, 3, até o N. Então o K varia de 0 até N, porque todos esses prefixos, inclusive o vazio, fazem sentido. Beleza? Caso base, então, ó. Se a gente olha para a recorrência, eu vou destacar aqui com uma outra cor que ajuda, ó. A gente vai ver que eu estou olhando nos subproblemas e a hierarquia dominante, tá? Estou falando assim intuitivamente, do jeito que eu leio isso. A hierarquia dominante está aqui, ó. Porque é aqui que a coisa diminui. É aqui que eu garanto que eu estou construindo essa solução em função de caras menores, de caras que têm acesso a menos vértices. Outros parâmetros também mudam, mas meio que eles não estão numa questão hierárquica, entendem o que eu quero dizer? Tá mudando, olha, eu estou construindo IJ, nesse caso é em função do próprio IJ, de um subproblema com o próprio IJ, nesse caso vai de I para K e de K para J, tudo bem, muda. Mas não é menor e maior, são só subproblemas diferentes. A hierarquia está aqui. Isso vai ser relevante para saber que eu tenho que ir o quê? Se o K depende do K menos 1, tem que ir do K menor para o K maior. Tá? Sempre do menor para o maior. Senão dá bobagem. Né? E onde que vai estar o caso base? Quando K é igual a 0, que é o caso mais simples que eu tenho ali, porque eu não permito nenhum vértice intermediário. Né? Então, justamente, vamos falar aqui, olha. Casos base, K igual a 0. Quando K está igual a 0, eu quero saber quanto que vale a IJ0. Eu vou ter que preencher isso aí na matriz, né? Eu tenho que preencher essa primeira camada para as outras poderem ser construídas a partir da recorrência. Então, a IJ0, como é que eu construo isso? Como que vai se dar essa brincadeira? Vai depender de alguns casos. Se o I for igual a J, quanto que vale isso aqui? Vale 0, né? De I para J eu sempre tenho um caminho trivial sem usar nenhum vértice intermediário. Né? Nenhum vértice intermediário ainda assim tem um caminho de custo 0. Então, vamos colocar aqui se I igual a J, então a IJ0 igual a 0. Agora, se I for diferente de J, qual que é a intuição de vocês? Se I for diferente de J, qual que é o custo do caminho? Essa é a pegadinha. Não é inexistente em todos os casos. Porque quando eu tenho I e J diferente e I0 aqui, quer dizer que eu não posso usar nenhum vértice intermediário. Eu consigo ir de I para J sem usar nenhum vértice intermediário? Se tiver uma aresta direto do I para o J, eu não usei vértice intermediário. Tá? Então, se a aresta IJ pertence ao conjunto dos arcos, né, se IJ está presente, então a IJ0 vai ser igual a C IJ. Tá? Então tem que tomar esses cuidados. Agora, se os caras são diferentes e não tem aresta direto, tem caminho de I para J? É o exemplo que eu tinha aqui antes, né? Se eles são diferentes, não tem uma aresta direto, sem usar vértice intermediário, impossível, custo mais infinito. Tá? Então, tem esses dois casos aqui, e eu, por falta de espaço, eu vou colocar aqui mesmo. Tá? Então, esse é um caso, ponto e vírgula. Esse é outro. Caso contrário, mais infinito. Né? A IJ0 mais infinito, para todos os outros casos. Alguma dúvida aí, gente? Então, vamos construir esse algoritmo.
Floyd-Warshall, recebo na entrada o grafo GVE com custos, não tem vértice origem, né? Eu quero caminho mínimo de todo mundo para todo mundo. E eu preciso fazer o que primeiro? Preencher os casos base, né? E a gente viu o quê? Que olha, eu tenho o caso base para todo parzinho IJ, né? Fixado zero aqui, para todo valor parzinho de IJ, tem algum valor possível ali. Então é isso que eu vou começar fazendo, olha. Para I igual a 1 até N. Para J igual a 1 até N. Então, para todos os pares aqui, IJ, o que eu vou fazer? Olha, se I igual a J, o que a gente faz? A e J0 recebe 0. Se IJ pertence a E, A e J0 recebe o custo daquela aresta. E se não, se está fora disso aqui, só para deixar isso aqui certinho, deixa eu apagar isso aqui para não induzir ao erro, tá? Se isso aqui cai 0, se não, eu tenho um novo teste, né? Se não, a gente vem aqui, se é um else if aqui. Se não se e J pertence a E, faz o que eu tinha colocado aqui antes, né? Aí J0 recebe o custo da aresta. E aí sim, se não, né? Quer dizer, não caiu nem no primeiro, nem no segundo, aí J0 recebe mais infinito. É só o setup e ocupou muito espaço, né? Aqui são dois laços alinhados, acabou ficando maior do que eu gostaria. Mas tudo bem, acho que o que me resta, como eu vou poder usar a recorrência, vai ficar mais simples. Beleza? Inicializamos aqui então. Tá? O que a gente faz agora? Começa a preencher a recorrência. E isso é muito importante, gente. O laço que corre por fora tem que ser o laço do K. Tá? O laço que corre por fora tem que ser o laço do K, porque eu preciso que a linha... Deixa eu ver como que eu destaco isso para vocês. Eu preciso que a linha K-1 esteja totalmente preenchida antes de tentar preencher a linha K. Para todos os Is e para todos os Js, porque esse subproblema aqui depende de outros caras, né? Depende do I para o K e do K para o J. Ok? Então, eu preciso, se eu inverter a ordem dos laços, se eu não correr com o K primeiro, o K por fora, se não for ele que eu defino primeiro, eu vou tentar preencher posições que não estão preenchidas previamente e dar bobagem. Tá? Então eu tenho que vir aqui, olha, para K igual a 1, porque o 0 já foi preenchido aqui, né? Olha, K igual a 0 a gente já preencheu. Então para K igual a 1 até N, daí sim, para I igual a 1 até N, e para J igual a 1 até N, a gente vem aqui, A e JK, vai pegar o menor, né, aí é recorrência, o menor entre A e J, K menos 1, e A e K, K menos 1 mais, deixa eu apagar isso aqui, A KJ K menos 1. Tudo bem, gente?